Olá, meus irmãos, a paz esteja com todos vocês. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus amados, para mais uma catequese, mais um direcionamento, mais uma caminhada, vamos ver que estamos no dia 6, né? Que é o 5º domingo da Quaresma. Então ainda estamos caminhando rumo à Páscoa. E é interessante que agora a gente entra na primeira semana do Saltério. Um outro direcionamento à igreja. Sim? Então, como a gente tem um direcionamento, vamos lá. Temos diversos direcionamentos de documentos, né? Documentos em livros, documentos em diretrizes, documentos do Santo Padre o Papa, a Sagrada Escritura, que nos orienta, o Catecismo da Igreja Católica, o entendimento do conciliar, dos concílios, dos bispos, dos cardeais, da Igreja, do entendimento da Sagrada Escritura para a comunidade católica, tá? Para a comunidade cristã. E não tão somente as práticas, mas também a busca. Assim quanto você que está fazendo a catequese, assim quanto os irmãos que estão se preparando para os encontros, para as novidades, agora nós temos materiais. E junto do método da Paulinas, nós temos a Casa da Iniciação à Vida Cristã, o método IVC. E para você, na catequese de adultos, é o material que vamos utilizar. Então, com esse direcionamento, o nosso cronograma hoje a gente vai falar sobre a paixão e morte na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, nesse material, hoje nós vamos falar especificamente de um ponto, que é Lucas 23, 33 a 47. Mas aí é interessante, gostaria muito que vocês pudessem observar essa imagem do crucifixo. Jesus ao centro, pregado na cruz. E boa parte dos crucifixos vem uma plaqueta na parte de cima da cabeça de Jesus, com a inscrição I-N-R-I, INRI, que é o que a gente vai falar um pouco mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Para esse direcionamento, nós vamos buscar a primeira leitura, que nós vamos buscar na Sagrada Escritura, tá bom? Então, em Lucas 23, 33 ao 47, vamos ver isto. Chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita, outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam Jesus, dizendo: salvou a outros, que se salve a si próprio. Se é o Cristo, o escolhido de Deus, do mesmo modo zombavam dele os soldados. Aproximavam-se dele, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça penduraram uma inscrição: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores ali crucificado blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro respondeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres do mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus,
lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta, e em toda a terra houve trevas, até a hora nona. Escureceu-se o sol, e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que aconteceu, deu glória a Deus e disse: na verdade, este homem era um justo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, que forte. Que forte, que lindo, que belo. E serve de zelo, de cuidado para que possamos caminhar bem e melhor. É muito forte essa passagem. Muito forte, com muitos direcionamentos, com muitas interpretações acerca do que aconteceu naquele momento. Então é importante a gente viver, quanto adulto, vivência sacramental. A gente tentar ao máximo viver cada sacramento. O sacramento da Eucaristia, ter o corpo do Cristo, ter o sangue do Cristo como uma novidade. Todos os dias. Você na catequese, na preparação, no ecumenismo com seus amigos, seus colegas, nós catequistas, os nossos padres. Essa busca de troca, de observação. E olha que interessante, falávamos de INRI. No alfabeto judaico, era impróprio o J. Não se utilizava a letra J. I-N-R-I. E olha que o Evangelho fala, né? Apregaram uma tábua em cima de sua cabeça com a seguinte inscrição. Obviamente não a inscrição por completo, mas as letras eram o início. Então, Jesus, INRI, este é o Rei dos Judeus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Outro direcionamento, tá? Mas vamos lá. Algumas observações que a gente tem quanto à palavra. Olha um ponto interessante. O Sinédrio. Esse episódio acontece em Mateus 26, do 36 ao 59. Tribunal. Um tribunal que Jesus foi entregue, um tribunal religioso político. Então ele foi sentenciado à morte por esse direcionamento, tá? E aí a gente tem a característica que Jesus foi crucificado em Jerusalém em um local específico. E esse local específico se dá o nome de Gólgota, que é o lugar da caveira, o Monte da Caveira. E é interessante que essa inscrição, Jesus, então, Jesus, aí é I. O mesmo I, o mesmo J, a gente vai ver da seguinte forma. INRI, Iesus, então Jesus, Iesus, INRI, primeiro I, Iesus, o N, Nazareus, Nazarenus, aquele que é de Nazaré. Rex, a letra R. I já foi, N já foi, R já foi. Então, Iesus, Nazarenus, Rex. E o último I, Iedeurum. Iudeurum. Se a gente vai ver então esse INRI, essa não é apenas
são letras, né? 4 letras, mas que tem todo um significado. Iesus, que é o próprio Jesus. Nazarenos, aquele que veio de Nazaré. Rex, é o rei. Iudeurum, olha que interessante, dos judeus. O rei dos judeus. Então, os judeus não aceitaram essa inscrição, mas mesmo assim, os carrascos colocaram. Pilatos, Herodes, todos aqueles que onde Jesus passou, fizeram questão de mostrar que aquele Cristo que os judeus entregaram à morte era, de fato, o rei deles. Interessante, não é? Um pouco mais à frente, vamos ver a seguinte questão. A cruz do Senhor é a verdadeira árvore da vida. O Calvário, ele é penoso, ele é difícil, não é fácil de suportar de forma alguma. Estou aqui falando para você que é bom sofrer, não. Mas será que Jesus ele teria ressuscitado dos mortos se ele não tivesse morrido no Calvário? Se ele não tivesse sepultado, apagado, levado à sombra? Entende? A gente dá um novo entendimento àquilo que aconteceu. Tá bom? E aí a gente entende que aquela planta, imagine como uma semente. Se eu não coloco aquela semente no chão, abro um buraco, coloco em cima, rego ela, coloco água, coloco adubo, para que aquela semente ela cresça. Uma planta, uma árvore. E olha que interessante que a passagem fala. Árvore da vida. Aí eu acho que se a gente busca lá atrás, no início, lá em Gênesis capítulo 1, vai falar da criação. Que Deus fez todas as plantas que têm frutos, e nas frutas, nos seus frutos, tem sementes, para que possam permear, que possam fecundar, que possam dar vida. Olha que interessante. E aí assim também é falado daquela árvore que está no centro, mas não é uma árvore, são 2 árvores. A árvore do conhecimento, a qual, se o homem comesse, pereceria. Então, todo conhecimento é o salário do pecado, é a morte. Ah, então Jesus pecou? Não. Mas ele assumiu todos os pecados da humanidade. O seu, o meu, das pessoas daquela época que eram contemporâneos a Jesus. O que Jesus disse à cruz? Senhor, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Olha que interessante. Olha que importante. E é forte. Vamos caminhar um pouquinho mais. Agora, no Catecismo da Igreja Católica, número 574, e no Yucat, que é o Catecismo reedificado, né? Uma nova característica, que ele veio do Papa Bento XVI, nós vamos aqui no número 96. Por que motivo foi condenado à morte de cruz um homem de paz como Jesus? Jesus colocou os seus contemporâneos perante uma questão decisiva. Ou ele agia com total poder divino, ele era Deus, tudo podia, ia fazer tudo, ou não, ele passava de um vigarista, de um mentiroso, uma pessoa que estava se aproveitando dos outros, blasfemo, que falam heresia, não é aquilo que vem de Deus, é fora do que vem de Deus, ou é um fora da lei. Imagina, já pensou, Jesus era um forasteiro, aprontou em um determinado lugar e estava lá se esbanjando. Olha o direcionamento que a igreja coloca. Foi algo bem decisivo. Isso foi colocado à prova. Aquelas pessoas que estavam perto de Jesus.
contemporâneos a Jesus, que segundo a lei devia ser levado à justiça. Olha só, de novo, se ele fazia tudo, estava errado também. Então os judeus pegaram ele, porque na lei fala que não se deve. Se ele fosse um vigarista, também não se deve. Se ele fosse um fora da lei, também não se deve. Segundo a lei, devia ser levado à justiça. E aí é interessante esse último direcionamento do catecismo, que vai falar o seguinte: em múltiplos sentidos, Jesus era uma singular provocação ao judaísmo tradicional do seu tempo. Perdoou pecados, o que apenas Deus podia fazer, relativizou o preceito do sábado. Olha que interessante. Expôs-se à suspeita de blasfêmia e traiu a si, atraiu para si a censura de ser um falso profeta. Então ele poderia estar blasfemando, além de falar, eu vim de Deus, sou filho de Deus. Então 4 pontos, né? A lei previa então a pena capital para todos esses delitos. Veja que o preceito da lei em si, ele não é errado, mas viver a lei com o opróbio do outro. Olha que interessante, uma passagem diz da seguinte forma: cuidado para que a vossa justiça não sobrevaleça nos outros. Às vezes a gente só quer que seja justo para a gente, bom para a gente. Para o outro, foi o que aconteceu com o nosso Cristo, com o nosso Deus, com o Filho de Deus, que é Deus com o Pai, no Filho e no Espírito Santo. É interessante buscarmos sempre esse direcionamento. Falamos um pouquinho. Então vamos lá. A Quaresma é um tempo de oração, jejum e esmola. A Quaresma, ela dá-se o início na quarta-feira de cinzas. Próximo carnaval, né? O carnaval é a festa da carne. A terça-feira. A festa da carne é uma festa para que você possa se preparar, festejar o período que você vai ficar em abstinência, em oração, em jejum, em esmola. Olha que interessante. Não é mais ou menos igual o mundo fala, não, tá? E muitas vezes a gente tem que buscar esse direcionamento. Então, 40 dias. Quaresma, 40 dias. Ela inicia na quarta-feira de cinzas e ela vai se finalizar na quinta-feira de lava-pés, na quinta-feira santa, na semana santa. Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, passa-se até a quinta-feira, celebra a Eucaristia com os seus discípulos, institui a Eucaristia, eleva-se o cálice, transubstancia o vinho em sangue, transubstancia na elevação a Eucaristia, o corpo. Aquele pão se transforma em corpo. Essa elevação, ela é feita com o próprio Cristo, os seus 12 discípulos e apóstolos, 12 pessoas com o Cristo. É a unidade, é a igreja. E é interessante que ele eleva. Ele eleva, olha para os céus e pede a bênção do Pai com o Espírito Santo. Temos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade, de novo consolidada. E ele faz isso com o cálice e com o corpo. E em cada momento, nas duas espécies, no sangue e no corpo, ele distribui entre os seus. Esses apóstolos que depois se tornarão na sucessão apostólica até hoje com o Santo Padre, o Papa Francisco, que é o que temos. Aquele que é sucessor de Pedro.
A igreja sucede a Pedro, o primeiro, a pedra fundamental. E Deus se manifesta nessa unidade, nessa graça. E aí, mais para frente, a gente vai ver também a questão da abstinência. No período da quaresma, é previsto que todas as sextas-feiras se faça abstinência de carne. Ao menos na quaresma. A igreja ela estende que essa purificação ela seja feita durante todo o ano, às sextas-feiras. Mas ela abre o preceito que nas sextas-feiras da quaresma, do período da quaresma, se tenha essa abstinência. É não utilizar, é mortificar aquele desejo, aquele prazer em jejum, oração e esmola, tá? A esmola ela pode ser traduzida em gestos de caridade. Eita. É um pouco mais fácil, mas a gente complica, né? Um gesto de caridade ele pode ser de qualquer forma, vai do coração. Muitas vezes até cabe aqui a gente falar o seguinte: ah, eu tenho uma moedinha aqui, eu vou dar para uma pessoa que está no sinal. Mas será que ela vai comprar droga? Se o teu coração abriu a possibilidade de você entregar aquilo que você tem àquela pessoa, a sua parte foi feita. Agora, se você julgar no teu pensamento, no teu falar e no teu agir, que aquilo vai ser feito em opróbrio àquela pessoa, que ela vai buscar em meio de droga, fazer qualquer tipo de coisa para destruir a vida dela, isso já entra em julgamento, não é mais esmola. É pecado. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aquilo que bateu no seu coração, eu quero fazer, faça, sem olhar a quem. O que uma mão dá, a outra não fique sabendo. Tudo bem? Algumas questões. Você já jejuou? Fez um jejum? Ou um jejum de dia? Ou um jejum de carne? No preceito da quaresma? Ou durante os 40 dias de algo? Seja de bebida alcoólica para quem bebe, seja de refrigerante para quem tem o costume de beber refrigerante todos os dias, chocolate para quem come ou todos os dias, entende? É você se abster de algo e orar naquela falta. Com o passar do tempo, você vai entender um pouco melhor e vai deixar com que Deus converse com você de uma forma bem distinta, tá bom? E como que é o costume das orações? Você costuma orar? Então, olha, está associado o jejum à oração. E qual que é, então, esse sentido da esmola cristã? Não é aquilo que vai te faltar, tá? Ah, não, né? Esse mês eu quero tirar 50 reais na quaresma, porque eu quero dar para a igreja. Aí depois você vai ficar faltando em uma conta para pagar 50 reais. É organização. Faça uma organização financeira primeiro. Ah, eu quero na quaresma do próximo ano doar determinado valor. Então você vai se organizar para que aquilo aconteça materialmente, mas não de uma forma que vai te prejudicar. Tudo bem, meu irmão? Isso é organização, tá? E aí nós temos também outros dois pontos. Em meio a isso, você acredita na ressurreição? Ressurreição dos mortos. Lembrando que aqui Jesus padeceu, morreu na cruz. O Calvário, aquele Monte Gólgota, foi onde o último suplício de Jesus, que é exatamente na sexta-feira da paixão, né? Então, quando Jesus morre, ele acabou. Acabou aquele odre, aquele vaso, a carne. Ele morreu. Até nisso ele sentiu a dor que o ser humano sente. Entendem? Ele se fez pecador por nós, mesmo não tendo pecado. Ele morreu sem precisar morrer, mas morreu. E daí
até onde ele foi, o pífio lugar que ele foi, ele conseguiu resgatar almas. Então nós temos outras 3 singularidades. Jesus, ele pertenceu à igreja militante, que somos nós, que estamos lutando, que estamos vivos. Ele padeceu, ele morreu, ele desceu à mansão dos mortos e lá ele resgatou muitas almas. Na nossa igreja, penitente. E ele subiu aos céus 50 dias depois da Páscoa, em Pentecostes, quando ele sobe, a festa da Assunção de Nossa Senhora assunta aos céus. Assunção. Os anjos elevam. Jesus, no motivo de Pentecostes, ele se eleva. Ele não é levado. Levado é quem leva. Jesus, ele se eleva. Ele vai aos céus. Estando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no momento seguinte em Pentecostes, o Espírito desce sobre os 12 apóstolos, Nossa Senhora, Mãe de Jesus e da Igreja, naquele cenáculo. Olha que interessante. A Páscoa é a morte, mas a Páscoa é a ressurreição. E a Páscoa é o que está encaminhando para a gente receber o quê? O Espírito Santo. Olha só, que interessante, que lindo. Tá bom? A morte na cruz, ela foi um sinal visível. Nós estamos no ano de 2025. Até hoje se fala dessa história fatídica, verídica e que nunca vai apagar da história. Que Deus, com muita graça, sabedoria, misericórdia e poder, possa iluminar cada um de nós para que possamos caminhar juntos, aprender um pouco mais e viver cada momento que a Santa Igreja de Deus nos coloca para podermos nos mortificar, nos fundamentar, para que possamos caminhar em paz, em amor e harmonia em nossas casas, nossos trabalhos e onde formos. Vamos pedir a proteção de Deus por meio da oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Idem em paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus.